Então vamos agora à parte que eu acho até que é a mais interessante de todo esse assunto, que é falar sobre a luta dos trabalhadores, principalmente ali durante aquele processo das maquinofaturas, 19 para o 20 aí, o trabalho humano sendo substituído pelas máquinas, e aí vocês vão começar a ver aí os movimentos, as mobilizações sociais, a luta por direitos, a luta por reivindicação de melhorias, surgimento de sindicatos, greves, a propagação de um monte de ideias, principalmente as ideias sociais, vão ganhando terreno nesse momento da história. Então a gente vai chegar em um ponto que é interessante, principalmente está ligado aí, vai ajudar um pouquinho a vocês na realização do trabalho de vocês. A luta do trabalhador, a greve e os motins, ou seja, as revoltas, as mobilizações, inconformado com injustiças que estavam sendo submetidos, muitos operários começaram a manifestar-se, descontentando-se e aí promovendo greves e motins, revoltas, né? E aí você tem no século XIX, por exemplo, um grande acontecimento, o chamado ludista, marque aí, um dos primeiros movimentos trabalhistas ocorridos. A gente tem aí o chamado movimento ludista, que foi formado por operários que invadiram ali uma fábrica têxtil e começaram a quebrar o maquinario como forma de protesto, as máquinas que estavam substituindo a mão de obra humana. Outras vezes a revolta era provocada pela fome, porque não se tinha condição financeira suficiente para se alimentar, então o operário organizavam-se e saqueavam mercearias e armazéns. A gente tem operários aí organizando greves em passeatas, exigindo pagamentos melhores, diminuição de jornada de trabalho, e aí vem o grande porém, como que foi difícil no início, sendo reprimido, até sendo demitido quando o operário se envolvia nessas situações aí. A divulgação das ideias, as principais reivindicações ideias ligadas aí ao movimento operário, foram clandestinas por meio de jornais e panfletos. Era muito difícil alguém que tinha uma ideia usar o próprio nome, às vezes usava codinome, porque se temia aí algumas represárias, algumas questões. A gente tem até uma imagem aí mostrando policiais fechando o local de jornal, de divulgação aí de ideias, um local que funcionava clandestino justamente por medo dessas represárias, só para vocês verem o início de luta como que foi difícil. Então, além de publicar artigos, esses locais criticavam ali a exploração do trabalho. Isso era feito por meio de panfletos, feito por jornais, onde se denunciava a condição de vida do trabalhador, informava as reivindicações que o proletariado, esse operariado, proletariado é o mesmo que operariado, esse operário, trabalhador da fábrica. Essas pessoas, então, viviam distribuindo então ali os jornais, fazendo panfletagens, entregando os artigos que tinham sido escritos para poder incentivar ali as greves, e muitas das vezes eram presos, sofriam aí algumas represárias. E estamos falando então aí principalmente desse pessoal que lutava, que se manifestava, que faziam as greves. As organizações sindicais, o surgimento dos sindicatos em todo esse processo. Então a gente vê aí um início de todo um processo de mobilização, de luta, de movimento, de revolta, e aí alguns resultados começando a surgir em todo esse processo. E aí a gente tem o primeiro deles, que são as formações de sindicatos, que vão ser responsáveis aí por cada ofício, por cada função, por cada trabalhador. Então, como meio de resistir a toda essa exploração capitalista, os operários fabris, os operários das fábricas, começaram a se organizar em associações de trabalhadores. Essas primeiras associações sindicais foram chamadas de trade unions na Inglaterra, e eram associações formadas por diferentes grupos de trabalhadores. Se reuniam todo tipo de profissional.
eram associações de pedreiros, de mineiros, de mecânicos, de tecelões, livreiros, carpinteiros, professores, médicos, advogados. A gente tem aí vários profissionais. Então, nessas trades unions, nessas associações, a gente tem aí reivindicações desses grupos especializados e eles começam também a contribuir sindicalmente, mensalmente, para que essas associações se mantivessem vivas, se mantivessem aí organizadas, abertas. Essas associações foram se fortalecendo ao longo do tempo e automaticamente levaram, então, a formação dos famosos sindicatos que conhecemos hoje. Eu tenho um sindicato do professor, o médico tem um sindicato que representa a classe dele. Pergunta seu pai, sua mãe aí, quem é enfermeiro, quem é secretário. Cada profissional tem um sindicato aí que representa a sua luta, representa a sua classe. Eu tenho então aí o sindicato dos professores que representam que representa aí a nossa classe, que reivindicam por a gente e apoiado, né, pela essa classe de professores, a luta pelos direitos, pelas melhorias. Essa a ideia do funcionamento desses sindicatos. A gente tem então aí as ideias iniciais. As primeiras conquistas começaram a ocorrer só ali no século XIX, na metade dele. Então, as lutas começam no início e começam a obter resultado ali mais para o século XIX, metade. Depois de décadas de lutas, operários começam então a adquirir alguns direitos trabalhistas. Eles começaram aí, primeiro, aprovando leis que regulamentavam o trabalho, principalmente da criança e do jovem, estipulando aí que de 9 a 13 anos de idade essas crianças trabalhariam inicialmente, conseguiram só por 6 horas de trabalho. Depois de décadas depois, essas leis estabeleciam uma redução de jornada de trabalho para mulheres, e isso lá mais ou menos por volta de 1850, ou seja, 20 anos depois. E os homens também conseguiram reduzir a sua jornada de trabalho. Grifei logo em cima, né? Mas vocês estão entendendo o que é para fazer. Então você tem, primeiro ponto de conquista, né? A diminuição da carga horária, novas leis instituindo novos tipos de horário, pausa de horário, ou seja, para se alimentar, pausa em outros momentos, não seguir aquele ritmo mais exaustivo de trabalho. Isso valendo para todos os operários, tendo pausa então de refeição, de alguns descansos ao longo do período do trabalho, certo? Aí você tem alguns textinhos, alguns trechos, representando um pouquinho aí de algumas ideias, da luta do trabalhador, algumas expressões que aparecem em todo o texto, o significado delas, vocês podem dar uma olhada. Aí falando um pouquinho de uma operária inglesa, falando do papel da mulher nesse processo do trabalho, no processo de conquistas. Vocês depois podem dar uma olhada. Aqui fala especificamente até de uma dificuldade, mostrando o quanto que a mulher, obviamente, não está falando aí de conquistas iniciais da mulher, pelo contrário, está relatando o quanto essa mulher foi importante em todo esse processo de trabalho e o quanto ela enfrentou muitas dificuldades para conquistar. Sabemos bem que a mulher ela levará ali muitos anos de lutas para conseguir o reconhecimento pelo seu trabalho, pelos seus direitos, o direito de igualdade aí, salarial, enfim. Depois vocês também deem uma lidinha para vocês verem. É basicamente a ideia de luta e exemplos de mulheres na história que vão dar o pontapé aí para o início de uma série de movimentos, mobilizações de cunho aí, feminista, de direitos e tantas outras coisas que sabemos bem na história da luta da mulher. E aí as ideias do trabalho, falando então ali daqueles primeiros movimentos do socialismo, dos primeiros movimentos, a ideia dos movimentos sociais, a ideia da revolução social, da revolução dessa classe, da luta dessa classe operariada, de trabalhadores,
isso conciliando aí ao surgimento da ideologia social, o socialismo, lembrando então que essa ideologia surge em contraposição à ideologia capitalista de exploração dessa mão de obra, ou seja, enquanto existia a ideologia que visava a lei da oferta e da procura, da exploração, da divisão das classes, em contrapartida, paralelo, a gente tem o surgimento de uma ideologia que vai antagônica, na contramão de toda dessa ideologia social, política que vigora no mundo. A gente vai ter o surgimento do socialismo, que vai trazer aí uma linha de ideia que privilegia, que favorece, que promove o favorecimento não, porque o socialismo vai defender ideias de igualdade, mas que vai promover aí a ideia de o quanto vai ser necessário, se fará necessário que para se conquistar certas coisas você lute, você faça revoluções. Então vai ser um movimento que vai trazer aí grandes mudanças na concepção do mundo, da ideologia política social. Então você tem o Karl Marx, o Friedrich Engels, surgindo como filósofos, pensadores, a mente por trás do nascimento, as mentes por trás da construção dessas ideologias. Costuma-se dizer na história que Rousseau teria sido ali um dos primeiros pensadores filósofos sociais, socialista. Lembrando que eu falei no vídeo de filosofia, vocês vão ver esse vídeo, que ele não é chamado totalmente de socialista porque ele tem algumas coisas que faltaram para ficar tão evidente essa ideia de que ele era socialista. Mas é porque Rousseau defendeu a linha de ideia ele abominava a divisão social, a divisão de classes. E o socialismo, a ideologia social, ela vai defender essa ideia que, enquanto politicamente o capitalismo é um sistema que defende lei da oferta e da procura, economicamente defende a ideia do lucro vindo da exploração de uma mão de obra, o socialismo defende uma linha política econômica de propriedade igual, de divisão igual do meio, da produção, dando a ideia então aí de um meio coletivo. O capitalista dizia que esse meio é propriedade privada, esse controle da produção é exclusivo a alguém, um capitalista, é um rico. Enquanto o capitalismo prega a ideia aí da divisão de classes, aí a gente viu ali rico e pobre, e aí a gente tem o surgimento daquelas nomenclaturas alta, média e baixa sociedade, porque ali se dividiu alta e média burguesia e a ralé baixa seria o operariado. O socialista vai defender a linha de ideia da igualdade social, de todos são iguais coletivamente em direitos, e não existe distinção de classe, não deve haver essa ideia. Então é basicamente isso que a gente tem como concepção, concebe sobre o surgimento, sobre a ideologia socialista ou socialismo. Então, as ideias e o trabalho mediante essa ideologia. Você tem diversos intelectuais que se envolviam naquelas lutas ali do trabalhador, então que vão estar criticando, vão estar escrevendo sobre aquelas jornadas de trabalhos, sobre aquelas explorações todas. E aí, como eu falei, você tem intelectuais importantes e esses vão ser os grandes nomes da ideologia social, o Karl Marx e o Friedrich Engels, defensores então do socialismo. Inicialmente eles chamam de científico porque teoricamente tinha-se uma ideia, a prática se viu a aplicação de um outro tipo de socialismo. Mas dando sugerindo aí um movimento social. E essa teoria procurava então explicar aí o capitalismo fazendo crítica a ele, certo? E promovendo aí ideias, sugestões diferentes, né? O crescimento da riqueza, o meio da produção, a exploração do proletário, ou seja, tudo isso que vinha
como linha de ideia do capitalismo vai ser desconstruído pelo socialismo. É basicamente isso que o autor está trazendo. Então, o socialismo vai trazer uma ideia diferente quanto a a riqueza, lembrando que eles vão dizer que a riqueza deve ser igual para todos, não deve haver distinção, o meio de produção não é privado, é coletivo, não abominam exploração do trabalho, então pior ainda, se defende igualdade social, então não tem essa ideia de exploração do trabalho. Então, o capitalismo precisava ser superado e a realidade, então, deveria ser transformada. Então, o que basicamente o autor está querendo trazer para a gente aqui? Que só seria possível uma sociedade justa, social, se esta sociedade, se o que estava antes existindo, fosse substituído por esta sociedade. Então, literalmente dando a ideia de que o capitalismo teria que dar lugar, passagem para o socialismo. Teria que deixar de existir para que o socialismo pudesse existir. Por isso que se chama de socialismo científico e teoria social foi pensada de um jeito e na prática foi aplicada de outra forma. Então, basicamente, essa é a linha de ideia do Friedrich Engels e Karl Marx, que o socialismo seria a substituição do capitalismo. O capitalismo, a sociedade capitalista deveria sofrer profundas transformações e transformações esta levaria então à característica comum social, depois, né, no caso final ainda, que chegaria ali ao comunismo. Então, assim, é uma ideia muito abrangente, tem muita informação para vocês entenderem sobre. Então, o Marx e o Engels, propunham, então, a implantação do socialismo, que consistia em um sistema no qual a propriedade privada seria extinta e a fábrica deveria pertencer àqueles que nela trabalham, falando, então, dos direitos iguais, ou seja, os operários. Além disso, o lucro das vendas deveriam ser, então, dividido e partilhados a todos. A ideia de igualdade social, igualdade de direitos, igualdade coletiva. No entanto, para que essa mudança acontecesse, aí vem a grande questão. Para que tudo fosse possível, como o capitalismo dá lugar ao socialismo? Como todas essas mudanças estruturais ocorrerem? Aí vem a ideia do Marx e do Engels. A conscientização dessa classe, essa classe entender, compreender essa realidade, entender que deve mudá-la e lutar, ou seja, uma revolução. Se faz necessário que se faça uma revolução, se faz necessário então que se promova aí um movimento de luta para obter e alcançar o objetivo. Então Marx acredita que o trabalhador tinha que tomar a consciência da sua condição. De acordo com a teoria de Marx, a mudança da sociedade capitalista para a socialista teria que ser feita pelos próprios operários. Eles teriam que tomar o poder, direcionando a política então do Estado e do direito do trabalhador, para possibilitar aí a construção dessa sociedade justa, ou seja, a luta dessa classe. Então o marxismo, a teoria marxista defende então a ideia da luta de classe, a luta por meio de um processo revolucionário, por meio de um processo mesmo de reivindicação de direitos, essa classe, a operariada, se reerguendo contra essa sociedade capitalista, ou contra essa ideologia que impõe essa condição a essa classe. Essa condição de trabalhos exaustivos, de exploração, lutar contra isso. Essa é a sugestão de Karl Marx, principalmente. E por que, professor, você disse que a teoria é diferente da prática? Porque, infelizmente, sabemos que muito do que pensamos, ao pôr em prática, pode ser diferente. Às vezes, no campo das ideias é lindo, mas na prática vai um pouco na contramão. E vocês vão ver que ao longo da história, o socialismo que foi implantado, nascendo na mente e no coração do Karl Marx e do Friedrich Engels, acabou se divergindo um pouco, acabou sendo um socialismo não tão justo,
ou não tão bem aplicado, instalado como foi pensado. Você vai ver que em muitas sociedades, em muitas regiões que adotarão a ideologia socialista como ideologia política do Estado aí exercendo essa característica, vocês vão ver que vai divergir da linha de ideia do Karl Marx e do Friedrich Engels. Você vai ver que vai sair aí como um direito dado ao operário e vai passar a ser de uma pessoa específica. Então, vocês vão ver muito socialismo, muitas regiões socialistas virando ditaduras, muitas coisas. Por isso que eu falei que falar da ideologia socialista, falar do capitalismo e do socialismo envolve um campo de informação. Depois eu gravo um vídeo falando só disso, falando de capitalismo e falando de socialismo, tá? Então, a luta de classe mediante a história do Karl Marx. Mediante então o Karl Marx, a gente tem uma classe dominante e uma classe dominada. Ele fala aí que, segundo Marx, que as classes sociais são grupos de pessoas que apresentam semelhanças e condição social e econômica. Ele vai dizer, então, que essas classes devem se dividir em dois grupos, os dominantes e os dominados. Segundo ele, essas duas classes possuíam interesses opostos, viviam em luta constante. As transformações sociais ocorrem em função dessa luta. A história da humanidade só pode ser compreendida a partir da luta de classes, do dominado contra o dominante. Marx considerava nessa época, então, o dominante e o dominado na seguinte divisão. O dominante seria aí a burguesia, o dono da fábrica, o capitalista, e o dominado era o operário, o proletariado. Então, ele sugere que essa classe que deve lutar é principalmente a classe dominada, o operariado, o proletário. E a outra linha aí de ideologia social. Além do socialismo, a gente vai ter aí o que se compreendeu na história. A gente tem muitas outras ideologias para se falar. A gente tem aí a etapa final do socialismo, que é o comunismo, e aí a gente tem em paralelo toda essa ideia de ideologias surgindo nesse contexto da história, surgindo aí essas mobilizações, movimentos intelectuais. A gente tem também aí o anarquismo, assim como Marx. Outros intelectuais propuseram alternativas aí para a construção de uma sociedade mais justa. Os anarquistas, presta atenção quem são eles, que a maioria das pessoas acha que anarquista é alguém que quebra alguma coisa, destrói alguma coisa. Eu já ouvi aluno falar, fulano é anarquista, aquele lá é um destruidor. Mas vamos pensar mesmo se a gente está usando um termo, a nomenclatura de forma realmente correta. Os anarquistas se opunham à intervenção do Estado na organização da vida e do trabalhador, da vida da pessoa. Defendem uma forma de vida em que a pessoa se organizasse por ela mesma, sem prestar nenhuma conta ao governo. Talvez, por causa dessa interpretação do anarquismo, é que se leva a ideia de que, para muitos, que o anarquista, como ele não se submete a leis, regras, nem a nada, ele viola tudo isso, ele desrespeita tudo isso, então ele acaba adotando características que, ao descumprir essa lei, seja de forma muito rígida, seja de forma muito descontrolada. Mas é muito perigoso associar, atribuir aí ao anarquista como um destruidor ou um vândalo. Às vezes um vândalo não é um anarquista, não está ligado a uma causa nenhuma. Às vezes um vândalo por si só. Então a gente tem que tomar esses cuidados em atribuir aí a certas pessoas títulos ou termos sem realmente elas serem. Eu falo muito isso até quando se fala a respeito do feminismo. Eu vejo muitos jovens, muitas adolescentes, muitas alunas falando da causa feminista, do movimento feminista,
mas sem conhecimento de causa mesmo, sem entendimento do que é todo esse movimento, o que realmente se defende. Às vezes se confunde muito no que é a luta do movimento, o que o movimento feminista realmente almeja, se confunde muito determinadas ideias, às vezes se confunde muito determinadas falas, porque se opor à linha de defesa do movimento é contrário, e aí se julga pessoas, se julga ideias, se julga pensamentos. Então tem que se tomar muito cuidado. Eu sugiro sempre a gente, antes de ir em defesa de algum tipo de movimento ou de alguma causa, primeiro ter noção e percepção, ter conhecimento. Primeiro ter conhecimento da causa, ter entendimento daquilo, para que você possa então realmente abraçar e lutar em defesa. Não adotar ou abraçar qualquer coisa de forma vã ou seguindo onda, seguindo modismo, indo como Maria vai com as outras, porque é difícil. É difícil você, infelizmente, hoje, no mundo de hoje, é difícil você não ver pessoas se envolvendo, se engajando em determinadas lutas, mas infelizmente a gente vê muitas pessoas envolvendo, se engajando em luta de forma vã, por objetivo nenhum, sem nenhum tipo de perspectiva de transformação, de contribuição. É basicamente isso que eu sugiro. Façamos sim parte de causas de movimento, mas com objetivo, com real noção de causa, certo? Então a gente tem a origem da palavra anarquismo, ela tem ali dupla raiz, duplo sentido. Então, anarquia significa estar vivo, sem governo, é a sugestão. O anarquismo leva a linha ali de ideia do comunismo, depois de todo o processo, o capitalismo sofrer toda a mudança por meio da revolução social, levando ao socialismo, após se estruturar, mudar essa sociedade social, as condições, se dar ao Estado aí o mínimo papel possível. No final, ele deixa de ter total causa, total ação, e aí se chega ao Estado comum, que é o Estado comum de direitos, de igualdade social, e aí você começa a se propor aí a não existência de certas instituições, como o Estado, como polícia, como a permanência aí de certos grupos, e leva então à conclusão de obtenção desse Estado comum, social, comunista, e em alguns pontos até o resultado final, esse Estado, essa condição anárquica, que significa aí nenhuma forma, sem forma nenhuma de governo, de instituição. Como eu falei, falar de ideologia é extremamente complicado, envolve uma série de conceitos. Eu não estou aqui defendendo ideologia nenhuma, não estou aqui dizendo a qual ideologia eu abraço ou a qual causa eu abraço. Estou apresentando para vocês esses conceitos, essas ideias. Falo para vocês sim que são assuntos difíceis, complicados. Alguns acham que compreendem, entendem, outros acham que sabem. Eu sei que eu não sei de muitas coisas, não sei de nada. Eu estou em constante aprendizado e digo a vocês que há muito que aprender, há muito que entender, há muito que se ler, que se estudar. Então, ainda é muito pouco. Falar de capitalismo, socialismo, comunismo, anarquismo requer aí um amplo estudo, entendimento. Há muitos livros interessantes para se ler, várias sugestões de livros. Depois eu posso até estar fazendo essas sugestões para vocês. Como eu falei, vou gravar um vídeo à parte para falar um pouquinho mais detalhado sobre essas ideologias. Então, o anarquismo é a doutrina que prega que o Estado é a fonte maior, o Estado é a fonte maior, parte de nossos próprios problemas sociais, e que existem formas alternativas e viáveis de organização aí mais voluntária. O conceito de sociedade sem Estado é essencial para compreender a atitude anarquista.
Rejeita-se o Estado, o anarquismo não está rejeitando a ideia da existência da sociedade. Sua visão de sociedade como entidade viva se intensifica quando ela considera a abolição do Estado. Na opinião anarquista, a estrutura piramidal imposta pelo Estado, no que se refere à ideia de classe, divisão social, como um poder que vem de cima para baixo, né, dando a ideia até de estamento que a gente viu anteriormente, só pode ser substituída pela sociedade, tornando-se uma rede de relações voluntárias, ou seja, se desestruturando essa ideia de pirâmide e estruturando até uma ideia de quadrado, de retângulo, de círculo, onde você não vê nessas formas, não ver essa hierarquia, né? Não ver essa definição estamental, estruturada e hierárquica de alguém acima de alguém. Né? Numa forma retangular, você não vê imposição de poder ou alguém acima de alguém, ou alguém mais importante que alguém. Isso vale para um círculo, isso vale para um retângulo. Isso foi proposto, passou até a ser proposto depois, no século XXI, por alguns historiadores, por alguns cientistas, pesquisadores, até como forma de representação social, de quebrar essa concepção que foi criada lá desde o século XVI, XVII, de representação piramidal, de sociedade, triangular, de tentar se quebrar um pouco esse conceito. Pode ser que em livros futuros a gente comece a ver a representação social não mais nessa forma, talvez, quem sabe, na forma aí, quadrada, retangular, circular, onde você não vê realmente essa definição de distinção social. Seria o sonho de Rousseau, né? Enfim, gente, então eu vou parar aqui. É o que o trabalho de vocês basicamente pede para vocês realizarem, fazerem. Façam com calma, façam devagar, façam os exercícios. Para o próximo vídeo a gente faz a correção das nossas atividades. Um beijo, fiquem com Deus. Desculpa a falação, a gente fala muito mesmo, professor de História, Filosofia, Geografia. Acho que quem é das áreas das humanas fala muito. Então, até o nosso próximo material. Beijo!